Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem de toda a criação feita por Deus e todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas, que juntos com a verdadeira ciência, com a arqueologia e com a história antiga da humanidade, tudo isso junto forma uma coluna, um conjunto da firmeza, da verdade, da fé e do amor, vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nosso último vídeo de estudo de toda a criação feita por Deus, vimos o desabafo de José e a grande revelação que ele fez para seus irmãos de que ele, José, além de Zafenate-Paneá, governador de todo o Egito, também era ao mesmo tempo José, o 12º filho do patriarca Israel, irmão deles, a quem eles venderam como escravo há mais de 20 anos atrás. Vimos também Faraó, Apope I, rei de todo o Egito e da linhagem dos povos iquisos que haviam dominado o Egito, receber com muita felicidade a notícia de que os irmãos de José estavam no Egito e que toda a sua família, que era de Canaã, poderia morar no Egito também. E por último, vimos em nosso último vídeo de estudo o velho coração do patriarca Jacó, que agora é o patriarca Israel, estremecer com a notícia de que seu filho José estava vivo e não morto, como ele pensava, e ainda mais estava governando todo o Egito. E assim, finalmente, Israel decide descer da terra de Canaã, onde ele está, com mais de 70 almas que compõem toda a sua família, para a terra do Egito, até que terminasse os 5 anos de fome que ainda restavam em todo o Egito e aquela região, de acordo com o sonho de Faraó que José interpretou com a inspiração do Todo-Poderoso Deus. Mas essa descida da família de Israel para o Egito não vai durar apenas 5 anos, como é o planejado, como eles previam, até que a seca e fome terminasse. Muito pelo contrário, irmãos, eles iriam passar cerca de 400 anos no Egito. E quem disse isso foi o próprio Deus, o Todo-Poderoso, quando estava confirmando a promessa a Abraão há anos atrás. E que nós estudamos tudo isso. Deus disse a Abraão que os filhos dele se multiplicariam muito no meio de uma nação poderosa, que com medo da multiplicação do povo de Israel, os escravizaria por cerca de 400 anos. Mas Deus enviaria um libertador, que é Moisés, e com as pragas lançadas no Egito, destruiria os deuses do Egito, e o povo de Israel sairia com muita riqueza, prata e ouro do Egito. Mas agora, a família de Israel está com 70 pessoas, 70 almas, entrando no Egito. E eles não são escravos ainda, mas são convidados ilustres do poderoso governador do Egito, José. E somente após a morte de Faraó, Apope I, da linhagem dos iquisos, o faraó de José, e a morte do próprio José, e a morte dos patriarcas de Israel, os 12 filhos de Israel, que são os patriarcas que formam as 12 tribos, e a morte de todos os patriarcas como Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Naphtali, Zebulon, Dan, Gad, Azé e Benjamim, se levanta na terra do Egito uma grande rebelião contra a linhagem dos dominadores iquisos. Os egípcios naturais do Egito queriam expulsar esses dominantes para restaurar um faraó natural do Egito. Durante esse período, o povo de Israel, que ficava na terra de Gozen, no Egito, cresceu em proporções alarmantes, e eles apoiavam a linhagem do faraó Iquiso, que foi quem ajudou José. Mas a rebelião destronou os filhos de Apope I, dos Iquisos, e expulsaram os povos Iquisos do Egito, subindo ao trono um faraó novo, da linhagem natural do Egito, que nunca estivera ao lado de José, e que o novo faraó, vendo o povo de Israel muito numeroso e podendo se unir aos invasores iquisos para retomar o poder no Egito, reduziu o povo de Israel da terra de Gozen à escravidão. Por isso, lá na frente, nós iremos ver Moisés dizer que os filhos de Israel passaram cerca de 430 anos, em vez de ser 400 anos, como Deus diz a Abraão há anos atrás. Mas se for contar a partir do momento em que José entrou como escravo do Egito, o número de tempo pode ser maior. Então, Deus apenas diz a Abraão o tempo de escravidão do povo, que era 400 anos.
e não o tempo que eles entrariam do Egito até quando saísse. Portanto, não há nenhuma confusão nos números aqui, como alguns estudiosos querem insinuar, visto que a escravidão começa depois que Faraó, Apop-I e José morrem, a expulsão dos povos iquisos e um novo Faraó, da linhagem natural dos iquisos, sobe ao trono. E ele, com medo do povo de Israel, que nessa altura está em número quase superior aos egípcios, com medo que eles se unem novamente aos povos invasores do Egito, resolve tirar todos os privilégios dos hebreus e assim os reduz a escravo, exatamente como Deus disse a Abraão que iria acontecer. E hoje veremos a famosa descida e entrada de Israel e sua família, 70 almas, no Egito. E Moisés, nosso amado irmão, nos conta essa história de maneira bonita. Ele diz assim: e depois de tudo explicado e todas as coisas resolvidas, partiu o patriarca Israel dali de Canaã com toda a sua família, seus bens, seus filhos, com os carros de guerra do Egito, e um coração ansioso para ver José quando chegar no Egito. 70 almas, uma família completa de 70 pessoas vai entrar no Egito. E quando eles vão sair do Egito, daqui a 400 anos, serão milhões. E a primeira parada é em Beerseba, local onde Abraão ficou pensativo, meditando e falando com Deus antes de seguir rumo ao Monte Moriá, para o oferecimento do grande sacrifício que Deus pediu. E foi ali, neste caminho entre Canaã e o Egito, no meio Beerseba, que ele edificou lá no Monte Moriá ao Senhor Deus e ofereceu sacrifícios a Deus. E quando chegou a noite, Deus falou com Israel ali em Beerseba, ou Jacó, como nós dizemos. Em visões ele falou, Deus dizendo: Israel, Israel, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu abençoarei a tua família ali, e vocês se multiplicarão tanto que se transformarão numa grande nação ali no Egito. Eu, Senhor, descerei contigo, Israel, e também farei com que vocês, no tempo certo, retornem aqui para Canaã, e José, teu filho, é quem fechará os teus olhos depois que tu morrer. Estão vendo, irmãos, como Deus trabalha? Não era simplesmente a ordem de José, que agora era governador, para Israel, o pai, e para o Egito assim, sem mais nem menos não. Não era essa ordem de José que devia prevalecer, não, para Israel. Para Israel ele tinha uma ordem de Deus que ele tinha que ficar em Canaã. Ele só sai de Canaã se Deus ordenar. Não importa se o filho dele agora é governador de todo o Egito. A ordem que ele tem é de Deus. Porque a ordem de Deus é superior. E segundo a ordem de Deus, era para Abraão, Isaque e Israel agora ficar na terra de Canaã. E apenas Deus mudaria isso. Por isso, Israel, apesar de estar indo ver o seu filho, que pensava que estava morto, estava com muito medo de deixar a terra de Canaã, que era a terra da promessa de Deus, sem a ordem direta de Deus, mesmo sendo seu filho José governador do Egito que estava pedindo. Por causa disso, foi necessário que Deus aparecesse em visões e sonhos a ele, a Israel, e confirmasse essa descida dele da terra de Canaã para o Egito. Porque Deus segue. Porque quem segue as regras de Deus não faz o que quer, mesmo que outro homem de Deus esteja mandando. E nós vamos estudar uma história interessante de dois profetas, quando já estamos lá no reino de Israel. Ele foi dividido em dois, um reino de Judá, que ainda adorava o Deus verdadeiro, e o outro reino de Israel, a capital em Samaria, que adorava o Deus verdadeiro, mas adorava também deuses falsos misturados. E tinha um altar pagão na cidade de Betel, em Samaria, que bem no meio do povo de Deus, naquele lugar. E o rei deles era Jeroboão. Essa história foi assim. E eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá até Betel um homem de Deus, um profeta. E Jeroboão estava junto ao altar. Ele era o rei da nação de Israel, para queimar incenso, sacrifício no altar pagão a ídolos de prata, 2 bezerros que foram feitos de ouro ali. E o profeta que veio de Judá falou contra o altar do rei Jeroboão por ordem do Senhor e disse:
altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá na casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os teus sacerdotes falsos, dos altares de deuses falsos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E Deus, naquele mesmo dia, deu um sinal dizendo: este é o sinal que o Senhor falou através de mim, esta profecia. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei Jeroboão a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar em que ele estava, Jeroboão estendeu a sua mão para segurar o altar, estendeu a sua mão para ordenar a prisão do profeta e para matá-lo. Mas quando ele fez isso, o altar se fendeu e estava caindo por ordem de Deus, e com a outra mão, uma mão, ele segurou a ponta do altar, se segurou, e com a outra mão apontou para o profeta que estava falando contra ele, dizendo: pegai-o. Mas na mesma hora, a mão do rei que estava apontando para o profeta se secou, ficou seca, mostrando os ossos, e ela ficou ali apontada para o profeta, sem poder ele conseguir voltar aquela mão. E o altar se abriu no meio e caiu, e as cinzas se derramou no altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontaria por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: suplica agora ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se restituiu, ficou como antes, voltou de novo ao normal, e ele pôde trazer a mão de volta para o seu corpo. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo agora para minha casa, conforta-te, dar-te-ei um presente. Porém, o homem de Deus disse ao rei Jeroboão: ainda que tu me desses metade da tua casa, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor Deus pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. E assim o profeta foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera até Betel. E morava também em Betel, ali no reino de Israel, um reino que havia uma confusão de mistura de deuses, morava um profeta, um velho profeta, que Deus já não usava mais, que estava já fora, tinha deixado de seguir o verdadeiro Deus, que não tinha mais a visão de Deus, mas que ainda estava lá, que não escutava mais a voz de Deus, mas falava o que queria, do jeito que ele queria. Por isso Deus teve que enviar um profeta lá de Judá para vir até a terra dele entregar a mensagem de Deus, porque esse velho profeta já não tinha mais nada com Deus. Mas os filhos desse homem, desse velho profeta, ficaram sabendo de tudo o que aconteceu com o homem de Deus que veio de Judá e com o rei Jeroboão, e foram dizer a seu pai, o velho profeta. E o velho profeta foi a se encontrar com o profeta do Senhor, o homem de Deus, no caminho por onde ele foi. E foi após o homem de Deus e achou assentado debaixo de um grande carvalho, uma enorme árvore que faz sombra. E disse ao homem de Deus, o velho profeta, assim: eis tu és o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: sou. Então o profeta velho lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém o profeta respondeu a ele, como respondeu também ao rei Jeroboão, dizendo: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo em lugar nenhum, nem tampouco beberei água, nem comerei pão, porque me foi mandado pela palavra do Senhor que não comesse pão, nem bebesse água, nem voltasse pelo mesmo caminho por onde eu vim. Então o profeta velho disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba água. Mas o profeta velho estava mentindo. Mas o profeta do Senhor não seguiu as regras de Deus e acabou aceitando o convite só porque ele era um profeta. Ele se identificou como profeta, mas era um profeta já falso. E o profeta do Senhor, infelizmente, foi com ele, comeu pão na sua casa, bebeu água, e sucedeu que quando eles estavam na mesa comendo, a palavra do Senhor veio ao velho profeta, o mentiroso, dizendo contra o profeta verdadeiro, que veio de Judá, assim diz o Senhor:
porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão, bebeste água aqui neste lugar, que o Senhor dissera, não comerás pão, nem beberás água. Sendo assim, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E assim o profeta velho e mentiroso, depois de ver que tinha tirado o profeta do Senhor das regras de Deus, depois que comeu pão e depois que bebeu, preparou ele o jumento para o profeta e o despediu, fez ele voltar. E o profeta seguiu seu caminho, mas um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava lá parado junto do corpo do profeta, e também o leão estava lá parado junto do corpo do profeta que estava morto. E aqueles que viram aquela cena ficaram admirados, foram até a cidade de Betel e contaram ao profeta velho o que tinha acontecido. E o profeta velho e mentiroso disse na hora, é o homem de Deus que foi rebelde à ordem do Senhor, por isso foi permitido que o leão o matasse, de acordo com a palavra do Senhor lhe dissera. E assim o profeta velho e mentiroso foi até o local com a mente pesada, possuído de todo o terror, pois sabia que ele era o causador de tudo com mentiras. E a cena era a mesma. Quando ele chegou lá, o cadáver estava estendido no caminho, e o jumento e o leão estavam parados junto ao cadáver. E o leão não devorava o corpo do homem de Deus e nem tinha atacado o jumento. Então o profeta velho levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento, levando-o consigo. E o leão, assim que eles partem, vai embora, mas não ataca mais ninguém. Assim veio o profeta à cidade para chorar e enterrar, e colocou o cadáver do homem de Deus no seu próprio sepulcro, que ele mesmo tinha criado, e prantearam-no, dizendo, ah, irmão meu! E aconteceu que depois de haver sepultado, disse a seus filhos, morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá a palavra do Senhor que ele falou através deste homem de Deus contra o altar de Betel, contra o rei Jeroboão, como também contra toda a casa dos altares falsos que edificaram aqui no reino de Israel, que estão nas cidades de Samaria, no reino de Israel. Isso está escrito, irmãos, essa história, no livro de 1 Reis, capítulo 13, versículos do 1 até o 32. E assim, o profeta do Senhor não foi enterrado no sepulcro dos seus pais, lá na cidade de Judá, no reino do norte, mas foi enterrado ali em Samaria mesmo. E cumpriu-se a palavra do Senhor. Então, da mesma forma, para que Israel tivesse a certeza que estava fazendo a coisa certa, tinha que Deus falar para ele, irmãos. Não importa se alguém se apresenta e diz, eu sou profeta do Senhor, eu sou o apóstolo, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou... Não, irmão. Não é assim não. Se Deus lhe disse alguma coisa, cumpra aquilo que Deus lhe disse. Só mude se Deus confirmar. Se alguém chegar para você e disser que Deus mudou algo, precisa que Deus confirme isso. Não é simplesmente porque fulano chegou e disse não. Você tem contato com Deus. É assim que Deus quer. Deus não quer que você aceite qualquer coisa de todo jeito. Deus tem que confirmar a palavra daquela pessoa. Ele é um grande profeta, chegou para você e disse, agora o Senhor mudou, não vai ser mais assim, vai ser assim. Então você espera antes que Deus confirme. Porque há muitos falsos profetas, muitos mentirosos, principalmente líderes religiosos, pastores, presbíteros, apóstolos, todos aqueles que estão na frente. Muitos mentirosos. Não é simplesmente porque o dirigente está mandando. Não é porque simplesmente o que profetiza está mandando. Não é porque simplesmente o líder espiritual está mandando. Não é porque simplesmente o povo está mandando. Tem que ter, tem que falar e tem que ter a confirmação de Deus para você. Sabe por quê? Porque hoje você é um sacerdote real. É a nação santa. É o povo adquirido, tem o Espírito de Deus em sua vida e segue os ensinamentos de Jesus Cristo. Então trate de fazer isso prevalecer. Tenha comunhão com Ele, permita que Ele, o verdadeiro Deus, fale dentro de você e confirme o certo e o errado. Não fique a vida toda dependendo dos outros para ouvir a direção de Deus. Cresça,
evolua, se supere espiritualmente falando. Tenha um canal de comunicação direta com Deus, sem depender de seu ninguém. Precisamos escutar os outros irmãos, mas precisamos que Deus nos confirme o que os irmãos estão falando. Bem, então Israel se levantou ali de Berseba, e os filhos de Israel levaram seu pai Israel e seus meninos, suas mulheres, nos carros de Faraó, que ele enviou para levar a todos para o Egito. Pegaram ainda todo o seu gado, todos os bens que haviam conseguido na terra de Canaã, e desceram para o Egito. Israel e toda a sua descendência com eles, e os seus filhos e os seus netos com eles, filhas e as filhas dos seus filhos. Vamos ver agora todos entrarem com Israel, seu pai, no Egito. O primeiro foi Ruben, seu filho mais velho, e os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmim. Os filhos de Simeão, o segundo filho, Gemuel, Jamim, Joade, Jaquim, Zoá, Saul, filho de uma mulher cananeia, todos filhos de Simeão. O terceiro filho foi Levi, os filhos dele foi Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá? Os filhos de Judá que entraram com ele no Egito foi e Onã. E Onã morreram na terra de Canaã, lembram? Então vem Pérez e Zerá. E os filhos de Pérez foram Esrom e Ramu. E os filhos de Isacar, que entraram com Israel no Egito, foi Tolá, Puvá, Jó e Sirom. E os filhos de Zebulon, filho de Israel, que também entrou no Egito com ele, os filhos de Zebulon foram Zered, Elon, Jaleel. Esses são os filhos de Lia, que ela deu a Jacó em Padan Aram, além de Diná, sua filha. E todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33 almas. Também entraram no Egito os filhos de Gade, que foram Zifion, Hag, Suni, Esbom, Arode e Areli. E os filhos de Azé foram Irmá, Isvá, Isvi, Verias e Será. E as irmãs dele, e os filhos de Berias, Ebé e Malquiel. Esses são os filhos de Zilpa, e da qual Labão deu como serva a Lia, sua filha e esposa de Israel. Ela deu a Israel essas 16 almas. Também os filhos de Raquel, mulher de Israel, foi José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu Azenate. Os filhos de Benjamim foram, que entraram no Egito com ele, Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde. Estes são os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, no total 14 almas. Também os filhos de Dan, Russim, e os filhos de Naphtali, Jazeel, Juni, Jezé e Silém. Estes são os filhos de Bila, o qual também deu a sua filha Raquel, esposa de Israel, como serva, e deu a Israel um total de 7 almas. Todas as almas que vieram com Israel ao Egito, que foram descendentes deles, foram 66 almas. E os filhos de José que nasceram no Egito foram 2 almas. Todas as almas que vieram a Jacó para o Egito foram 70 almas no final. E assim, no caminho se aproximando do Egito, o patriarca Israel enviou Judá na frente deles para avisar a José que já estavam chegando na terra de Gozen. E assim que José ouve a notícia, apronta o seu carro, sobe nele e se dirige para encontrar seu pai Israel ali na terra de Gozen, pois ele já estava lá. Quando José chega a Israel na terra de Gozen, vai ao encontro dele e o abraça e chora nos seus ombros. Por um bom tempo, Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto seu rosto, meu filho José, e que realmente ainda estás vivo. Depois disse José a seus irmãos e a toda a sua família: eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: Faraó, meus irmãos e a casa de meu pai que estava na terra de Canaã já chegaram na terra de Gozen, e eles são pastores de ovelhas, porque criam muito junto com as suas vacas e gados, mas o principal é que são cuidadores de animais. Mas quando o Faraó chamar vocês e perguntar qual a vossa profissão, então direis: teus servos são homens de gado, desde a sua meninice. Mas não diga que são pastores de ovelhas, porque essa profissão aqui no Egito é abominação para eles. E sendo vocês homens de gado, podereis então habitar na terra de Gozen, pelo tempo que quiserem. E assim, irmãos, nós já vimos se completar o sonho de Faraó com os feixes
né, se curvando diante dele, que eram os seus irmãos, seus 11 irmãos, se curvando diante dele. E também vimos agora se completar o sonho de José, do sol, da lua e 11 estrelas se ajoelhando diante dele. Se cumpriu agora com a chegada de Israel, seu pai, sua mãe e seus 11 irmãos. Todos agora se curvam e se ajoelham diante de José, cumprindo aquilo que Deus falou através de sonhos há mais de 20 anos atrás para José. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Livro de Gênesis, capítulo 46, versículos 1 até o 34. Que Deus nos abençoe.